Vamos lá, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Esse momento ele é sempre muito delicado. Tenso? Vamos lá. Que aí eu vou usar uma apresentaçãozinha aqui de suporte para me orientar na conversa. Mas como eu falei, fiquem à vontade para poder me Estamos interromper. Eu acho vendo que aqui. já está rolando aí, né? Massa. Já tá rolando. Então tá, eu vou fechar minha tela, não vejo mais vocês. Vocês vão estar olhando aqui a mesma coisa que eu. Caso alguém quiser falar algo, por favor, fiquem à vontade. E aí eu já começo essa minha fala, essa minha apresentação com essa pergunta. Vai, meio estranha, meio esquisita assim, mas ela vai fazer sentido, pelo menos eu espero, até o final da nossa apresentação. Quantos elefantes cabem em uma savana, né? Eu quero que talvez vocês pensem a respeito dessa pergunta, mas eu estou querendo buscar aqui uma conexão direta com a temática, com o principal tópico que eu venho trazer aqui, que é sobre a cultura organizacional. Hoje o sistema Ailos, ele é um sistema composto aí por 14 empresas, todas elas cooperativas, além de uma corretora de seguro e a própria central, onde a gente, de forma bem geral, bem resumida, vende dinheiro para as pessoas, né? Entre aspas, né? Isso é um produto tangível. Agora, a gente também transforma a vida de muitas pessoas. A gente consegue, por meio do atendimento e por meio da empatia pelas necessidades que as pessoas buscam, através dos nossos serviços, a concretização de vários objetivos de vida. E para que isso tudo tenha ainda mais facilidade, digamos, para que isso tudo tenha ainda mais coerência na forma como o nosso colaborador atende a comunidade, a gente sustenta aí uma cultura que ela tem ali os seus pontos aí de melhoria, naturalmente, como qualquer outra organização, mas é muito por meio dessa cultura que a gente consegue levar esse atendimento com excelência lá na ponta, para que vocês, cooperados, nossos, né, entre aspas, clientes, consigam ser bem atendidos por meio daquilo que o cooperativismo traz para nós. A minha intenção aqui é mostrar como a gente consegue fazer isso por meio de pequenas ações durante o dia, durante a nossa operação, que possam simplificar e até tangibilizar que é essa cultura que a gente chama, né? Pois, como eu falei, é tudo isso que fortalece, são todas essas pessoas, é tudo que a gente chama de cultura, é nada mais que uma sustentação de comportamentos, hábitos, costumes, vocabulário, rituais, que dentro de uma composição relativamente complexa, porque a gente sabe que as pessoas costumam ser organismos vivos complexos, a gente consegue chamar isso de cultura, né? E é por isso que somos nós, os colaboradores da Ailos, assim como vocês nas suas respectivas empresas e entre outros ambientes, nas suas próprias casas, inclusive, são as pessoas que fazem essa cultura acontecer, né? Se for tentar representar uma breve analogia aqui do que seria essa cultura, assim como outras falas, né, usam muito da representação da analogia do iceberg. Então, aquilo que a gente vê acima da superfície, acima do oceano, na superfície da água, é muito daquilo que a gente consegue tangibilizar da cultura. Porém, muito que está abaixo dela sustenta todo esse bloco, digamos, de gelo, né? Então, aquilo que você vê quando a gente se comunica, como a gente se expõe, as ações que a gente realiza, é apenas uma parte de um todo que talvez vocês que são da comunidade não consigam perceber. Inclusive, muito desse exercício de percepção do que há abaixo desse bloco de gelo, entre aspas, é um exercício constante até mesmo para quem é colaborador da Airos. Então, resumidamente, o exercício de você trabalhar a cultura é entender o que há por baixo dessa superfície que sustenta o que a gente chama de cultura. E a partir do momento que eu entendo o que há por baixo, eu sei onde é que posso melhorar, onde é que eu posso identificar eventuais melhorias, entre outras possibilidades para manter, digamos, essa estrutura, né, de gelo aqui na brincadeira, na analogia, sempre bem reforçada, né? E aí, antes de eu de fato falar sobre essa questão da cultura organizacional, antes de eu trazer um pouco mais daquilo que a gente faz aqui dentro, que justifica aí muito do que a gente chama e resume de cultura, gostaria de contextualizar um pouquinho. Muito das pessoas que estão ouvindo aqui tem lá uma idade
que têm entre seus 20 e 30 anos, algumas são mais, possuem idades maiores que 30 anos, né, assim como eu, outras talvez sejam mais novas, mas o que eu queria trazer é que, inevitavelmente, o teu modelo de negócio, aquela organização que hoje busca se sustentar, principalmente no longo prazo, vai de uma forma ou de outra, inclusive aqueles profissionais que estão chegando no mercado, ou aqueles que já se sentem obrigados a se reinventar, vão, de certa forma ou de outra, ser impactados com o que se fala aí como geração Z. Então, essa primeira geração nativa da era digital. Então, quando a gente fala de cultura e essa capacidade de reinvenção e essa necessidade de adaptação constante, é porque, entre outros aspectos, essa geração Z, que já nasce no mundo digital, vai exigir da gente uma velocidade e uma resposta à mudança com cada vez mais eficiência. Então, nós, como organização, precisamos olhar para essa galera e para aqueles, claro, que se sentem super atendidos a esse comportamento digital, precisamos olhar para vocês, para essa galera, e entender como é que a gente absorve esse talento. Porque esse talento não é necessariamente o mesmo talento que a gente viu na sala de aula 10, 20, 30, 40 anos. Esses talentos, eles foram se adaptando, e agora, com o volume de informação que a gente tem, permite essa nova leva aí de talentos a olhar para o mundo com ainda mais, muito mais amplitude. E esse relatório que eu trago aqui, para complementar um pouco da minha fala, que foi produzido pelo pessoal da McKinsey e pela agência 1824, que é uma agência brasileira, e a McKinsey é uma das grandes consultorias de gestão, de negócios do mundo, a parceria dos dois trouxe uma visão relativamente detalhada, que eu trago aqui uns principais aspectos dessa nova geração, principalmente no Brasil, né? Esse QR Code na tela poderá permitir que vocês leiam, né, o artigo na íntegra. Tem alguns resumos em português, mas na íntegra ele é em inglês. Mas o importante, ou pelo menos na minha fala aqui, eu trouxe aqui para a gente poder usar a nosso favor, tá? Eu vou compartilhar um vídeo aqui, gente. Eu não sei se vai dar certo, tá? Mas se não der, por favor, me sinalizem. Deixa eu ver as configurações aqui de compartilhar a tela. Mas caso não dê para passar o vídeo, não se preocupem, tá? Alguém poderia me sinalizar se o vídeo, o áudio está passando aí? Não, o áudio não está passando. Mas assim, ó, eu vou te dar dica. Antes, descompartilha a tela ali, Rodrigo. Ok. A hora que tu clicar em compartilhar, ali nas opções, aqui no canto esquerdo tem otimizar para texto e imagem. Se tu abrir a caixa, vai estar assim, otimizar para movimento e vídeo. Vamos ver aqui. Clicou em compartilhar, tem aquela tela onde tu escolhe, né? O compartilhamento de conteúdo. Otimizar para vídeo e vídeo. E daí, sua vez, se a flag compartilhar, o áudio do computador está habilitada ali, a flag. Quando seleciona ele, aparece uma flag no lado, assim, compartilhar o áudio do seu computador. Uhum. Se estiver selecionada, você pode compartilhar o vídeo que vai sair o áudio, provavelmente. Tá. Que agora travou aqui. Se não, para a gente também não perder muito tempo, é um vídeo de 1 minuto, ele é apenas uma síntese daquele relatório. Opa, acho que agora vai. Se for o caso, vai dar certo. vou passar para vocês. Vamos lá. Compartilhar, movimento e vídeo, tela, vamos ver. Aqui. Agora devem estar vendo a minha tela, né? Sim. Então vamos fazer de novo. Não, Foi? infelizmente não foi. Não. Mas você pode fazer o seguinte, depois você pode me passar esse vídeo, e para quem se inscreveu na palestra ali, quem realmente se inscreveu, eu consigo enviar, porque eu tenho e-mail de vocês ali dentro. Quem não se inscreveu, eu peço que bote e-mail aqui no chat que eu repasso. Uhum. Pode ser assim? Não, sem problema. Pode ser, por mim, tudo certo. Peço desculpa aí, galera, que acabou não indo, mas eu passo então esse material, vocês podem assistir. Ele é um vídeo em português, em 1 minuto, ele é a síntese, um resumo bem resumido daquilo que eu vou falar agora. Então é só um complemento, então não vai fazer muita diferença se vocês não assistirem agora, tá? Não se preocupem.
Vou dar sequência aqui. O que a gente pode extrair, ou o que a gente pode chamar aqui de 4 elementos, né, que eu trago dessa conclusão que esse relatório traz, né? Primeiro, que muito dessa nova geração ela busca pela verdade. Então, as grandes marcas hoje que refletem um pouco da sua cultura têm que trabalhar esse aspecto da autenticidade e da liberdade de expressão, que é o que vocês estão lendo na tela, ao mesmo tempo, assim como a abertura para entender diferentes tipos de pessoas. Então, essa capacidade de a gente se tornar mais inclusos, né, inclusivos, aliás, nos nossos contextos organizacionais, é um baita de um exercício de conscientização para as empresas na hora de buscar novos talentos. E para trazer essa galera, uma vez que eles farão a diferença no longo prazo para a nossa organização. A gente precisa ter esse olhar em termos de autenticidade, em termos de vulnerabilidade, para que isso possa somar a nossa construção como cultura. Só para vocês terem uma ideia, aquilo que o relatório traz, dentro de uma pesquisa de pouco mais de 2.300 pessoas, entre 14 e 64 anos, de diferentes classes sociais, apontaram que se houvesse aí um referendo, né, essa pessoa votaria, por exemplo, a favor de uma adoção de um casal, por um casal de um mesmo gênero. Essa aceitação das gerações mais novas está maior do que as gerações antigas. É meio óbvio isso, né? É lógico, você tem aí diferentes perspectivas, há diferentes características dessas gerações, mas a tendência é que essa habilidade ou essa possibilidade de abertura para aquilo que até então não era, entre aspas, né, tradicional, está sendo cada vez mais importante. E isso equivale, inclusive, a construir ou não uma boa cultura organizacional, a trazer aspectos que incluem ou não as diferenças, né? Mesmo que essas diferenças sejam normais. O que eles respondem, por exemplo, quando tem casamento entre pessoas do mesmo gênero? Essas novas gerações também estão aceitando muito mais isso, né? Pelas mesmas questões, dessa abertura, dessa possibilidade de a gente fazer essa reinterpretação daquilo que a gente conhece e aceita até então, né? A discriminação da maconha meio que teve um alinhamento, né? Tudo isso são apenas exemplos, tá? São exemplos em que essa nova geração que busca novos desafios, que trazem novos contextos de interpretação e talentos, as organizações podem e devem se apropriar disso da melhor forma possível para reverberar numa cultura organizacional ainda mais fortalecida, que gera, querendo ou não, satisfação lá na ponta atendendo nossos clientes. Um outro ponto é a expressão individual, né, sem apelo das marcas. Então, existe aí um consumo com uma identidade, expressão de identidade, uma expressão, aliás, de identidade pessoal, né, a importância da coerência ética na hora de comprar alguma coisa. Eu vou falar depois, rapidamente, sobre o sistema B, né, ou da economia circular, de como isso tudo influencia, por exemplo, numa tomada de decisão. Hoje, empresas ou consumidores acabam deixando de consumir, comprar, enfim, algum tipo de produto ou serviço, porque é feito algum tipo de pronunciamento racista, homofóbico ou qualquer coisa nesse sentido. Então, além do impacto que esse produto ou serviço causa no meio ambiente. Então, isso tudo é preciso ter um certo alinhamento dentro dessa individualidade que a gente está vendo com essas novas culturas, entre aspas, de pessoas que estão chegando. Tá? E depois eu até falo por que isso é tão relevante. Crença no diálogo aberto e inclusivo. Então, há uma abertura muito maior para a gente nos tornarmos, para essa nova geração, uma forma de abrir mais espaço para diálogo. Então, não há aquele radicalismo, entre aspas, né, que a gente via nas gerações anteriores. A gente está muito mais aberto e tolerantes a diferenças, a diferentes opiniões, valores. A rejeição de estereótipos e pragmatismos acaba sendo ainda maior. E a gente consegue identificar na própria pesquisa que, por exemplo, a geração mais atual, essa geração Z, que eles estão trazendo, está cada vez mais aberta ao diálogo. Então, 49% ali das respostas, 49% ali é o peso dessa geração, comparado a 56% da geração anterior, que entende que para mudar o mundo você precisa quebrar, você precisa de um anarquismo ou qualquer tipo de radicalismo nesse sentido. Eles estão dando muito mais possibilidade de abertura a diálogo, sentar e conversar e fazer essas trocas da forma mais saudável para todo mundo. Né? E por fim, a realidade, né? Realistas, revelando, aliás, a verdade por trás das coisas. Então, o que está de fato acontecendo, né? E o que é esse controle? Conteúdo online com alto índice de satisfação. Né? Sobre o trabalho, por exemplo, registrado. Né?
a cada vez mais ceticismo e uma coerência daquele papel dessa nova geração no mercado. Há sim muito empreendedorismo para ser trabalhado, há muito do valor do empreendedor que a gente deva fortalecer, mas ao mesmo tempo, essa nova geração entende que não necessariamente isso é uma regra. Então, a CLT, por exemplo, o registro do trabalho, de você estar numa organização sobre o regime do CLT, que é em tese muito mais tradicional, você consegue ter uma aceitação muito maior, essa galera está muito mais disposta a isso. Não digo nem pela versão a risco, mas simplesmente pela necessidade de ter uma segurança naquilo que eles estão construindo como carreira. Esse relatório, galera, traz aqui, de uma forma bem resumida, alguns dos principais aspectos que estão moldando muito do que pode ser uma nova cultura organizacional lá na frente, como é que as empresas vão responder a isso, e como é que o produto e o serviço vai absorver essas mudanças até chegar no nosso cliente final. Eu vou trazer alguns exemplos depois. Beleza? Mas quando a gente olha para essa geração, até aquelas mais antigas, entre aspas, né, a Y, a Baby Boomer, pós-guerra, como é que a gente vê, por exemplo, a relação das profissões para essas turmas? Né? Se eu pergunto aqui para vocês, ou para aqueles que ainda estão construindo esse raciocínio, como é que a gente aborda essa profissão e que tipo de profissão vocês estão construindo hoje? Né? Então vamos lá, tem um programador, que geralmente costuma ser uma grande possibilidade, principalmente para quem trabalha com tecnologia. Jogadores de futebol não deixa de ser uma profissão, muito pelo contrário, né? Então isso tende a ser um sonho de muitos meninos e, claro, meninas que buscam aí algum tipo de satisfação nesse caso. Médicos não deixam de ser, claro, os professores. Então, há as eventuais profissões mais comuns, né, que geralmente vêm na ponta da língua de muitos novos talentos que saem aí do ensino médio, vamos supor, ou que entram na faculdade, ou que eventualmente não fazem nada dessas duas escolhas, mas buscam nessas carreiras algum tipo de avanço, progressão, desenvolvimento, né. Ao mesmo tempo, com todo esse volume de informação, e diferenças de comportamento, já existem aí previsões que 65% das novas profissões, né, aquele papo que a gente já ouviu, ainda não existiram, e aquelas crianças, os nossos filhos que hoje estão na escola, não sabem nem o que vão fazer, porque essas profissões ainda não foram criadas. O ponto é, como é que a gente vai trabalhar essas pessoas para esse momento? O quanto a gente está ou não preparado para isso? Não só como pais e mães, mas como instituição. Uma empresa, além de um papel econômico, ela também tem um papel social. Quando eu passo 8 horas do meu dia dentro de uma empresa, a empresa tem um papel social para cuidar do meu desenvolvimento, que inclusive vai gerar o ganho financeiro que ela me pede. Então, que amplitude social que a gente pode exigir para que essas pessoas possam reverberar isso de uma forma muito mais adaptativa, muito mais flexível, muito mais líquida para todos esses desafios que estão vindo pela frente, né? E lógico, como é que isso reverbera nas nossas famílias? Como é que a gente olha isso para os nossos pais? Como é que a gente pode ver isso de uma forma muito mais aberta para todos esses desafios que estão vindo, né? E aí, lógico, é legal citar sempre aquelas que estão surgindo das profissões e outras que já são mais conhecidas, como algumas desse slide, algumas que já são conhecidas e outras que já estão até consolidadas, né? Desde um youtuber até gerente de mídias sociais, operadores de drones, né? Walk talkers que cuidam de pessoas idosas, entre outros contextos. Então, são eventualmente profissões que a gente não aprende numa sala de aula tradicional, e essa sala de aula tradicional não acompanha essa evolução. Ao mesmo tempo que essa nova geração está apontando para novos caminhos, qual é o subsídio social e econômico que a gente está dando para que essa galera consiga atingir os seus objetivos? Então, quando a gente começa a interpretar esse contexto, a gente vê como é que a minha empresa, como é que a minha cultura organizacional responde a essas inovações. E aí, para que cada uma dessas respostas seja construída de uma certa forma, novos negócios acabam surgindo, novas possibilidades de geração de receita e resolução de problemas acabam aparecendo. Algumas você já conhece. O Uber, como uma plataforma, como um modelo da economia de plataforma, querendo ou não, trouxe para a cena, para o front, muita coisa importante em termos de, ok, eu tenho uma demanda, ok, eu tenho uma oferta, como é que eu conecto esses dois lados, né? Ou ao mesmo tempo, o que é dito como quarta revolução industrial, onde a gente bota não só o maquinário, que é um troço complicado, conectado com a informação, que é um troço complexo. Então você conecta esses dois lados e você faz algo que relativamente até então não era tão
possível. E eu falo isso nos últimos 100 anos, tá? Porque esse papo não é de agora. Então, as máquinas pensando para nós e as máquinas sendo eficientes em determinada operação, o quanto isso pode ou não fortalecer a presença humana a partir daquilo que ela é de fato capaz de produzir, né? Não necessariamente uma substituição. Eu sei que essa é uma conversa complexa, eu sei que isso tem uma série de vieses, inclusive ideológicos, mas o que eu quero dizer é que existe sim um espaço para todos. Como eu falei, essa conversa de máquina substituir humano não é de hoje, então tem aí um exercício que eu entendo que é difícil, mas é algo que está bem comum, né? A economia circular, então você é outro aspecto, então você entende qual é o ambiente, o meio ambiente tem nessa questão, a gente está passando aí por ciclos e ciclos de queimadas cada vez mais graves no nosso país, independentemente da razão e por que está acontecendo, mas é uma realidade, e como é que a gente se relaciona com esse meio ambiente, como é que a gente faz que as próximas gerações não sofram como nós estamos já sofrendo com todas essas eventuais mudanças. Será que aquilo que a gente consome eventualmente volta, e como é que ele volta para o nosso contexto? Como é que a gente vai lidar com isso tudo? E as empresas, dentro de um sistema B, dentro de um posicionamento social, como eu falei, elas vão além de uma organização que tem um cunho apenas econômico, né? Então vai além de ganhar dinheiro e pagar as contas, vai muito além de você faturar. Apesar disso ser muito importante, não é necessariamente isso que muitos desses modelos de consumo que a gente está percebendo vai priorizar daqui para frente. É lógico, se você me vende um produto bonitinho, um aplicativo bem da moda, e ele não me resolve um problema, cara, eu não vou usar. Né? É lógico isso. Agora, se você ainda me vende algo que me ajuda, que resolve meu problema, mas que consegue ir além da sua operação, da sua eficiência, ajudando outras pessoas, melhorando o ambiente, sendo pouco, não tendo trabalho, ou não tendo expressões preconceituosas, entre outros tipos de descentralizar esse modelo de sociedade, melhor para nós. Então, a gente sempre vai usar vocês como uma opção, uma primeira opção de consumo. Né? E aí, eu pergunto, né? Vivemos na era da informação, certo? Porém, o fato de a gente estar inundados de informação não significa conhecimento. Todo mundo aí que está me ouvindo, todo mundo que enfim, está aí por aí na rua, tem acesso num celular a uma infinidade de informação, mas isso não necessariamente quer dizer que você tem acesso a um conhecimento. A gente costuma dizer que informação ela é matéria-prima e o conhecimento é um produto. Então, enquanto você não souber usar essas informações a seu favor e como essa informação gera valor para alguém, você nada mais não vai ter nada mais do que um monte de coisa, informações complexas na sua mão, sem necessariamente saber o que usar. Eu acho que essa é uma das principais críticas que a gente olha hoje, quando a gente trabalha, por exemplo, a forma como podemos desenvolver o protagonismo, né, dentro das organizações. É uma bandeira muito importante para nós, inclusive da Aelios, né, de darmos ao colaborador, ao profissional Aelios, um subsídio mínimo para que ele possa construir, para que ele possa produzir coisas e não só reproduzir coisas. Não pegar aquilo que está pronto e reproduzir como se fosse algo pré-definido e fixo, né? Então a gente tende a criar estímulos para que ele possa usar essa matéria-prima a seu favor. Mas a gente sabe que tem um desafio aí, não só por conta das dificuldades inerentes da própria organização, mas até pelo histórico das pessoas, o meu histórico, inclusive de vocês, né? E esse histórico eu falo que é o do modelo industrial, né? Então esse modelo industrial de educação, onde todo mundo é condicionado a uma mesma forma de aprender, a uma mesma forma de ser avaliado, coloca todo mundo dentro de caixinhas. E aí lá na frente, quando a RH fala o seguinte, olha, a gente precisa de pessoas criativas, valeu? Aí vocês vão dizer, pô, mas desde a minha infância eu sou condicionado a fazer as mesmas coisas, a minha criatividade era limitada porque eu tinha que fazer exatamente o que o professor me pedia. Então, se eu não consigo criar, porque até então eu era só condicionado a reproduzir, por que raios o RH hoje está me pedindo para ser criativo? Então, essa defasagem mental, entre aspas, a gente tem que trabalhar para diminuir, para que a gente possa estimular a capacidade da galera a fazer muito mais pela produção desse conhecimento em função do volume de informação do que necessariamente apenas fazer
a reprodução, né? Ou usar, ou achar que está usando as informações que temos à disposição, né? Então essas semelhanças não são meras coincidências, né? Quanto mais a gente conseguir provocar a possibilidade das pessoas produzirem ao invés de reproduzir, melhor para todo mundo. E aí eu trago aqui eu faço até um parênteses aqui, tá, galera? Por favor, se alguém quiser comentar algo, escrever, falar, por favor. Senão eu vou falando aqui, eu não enxergo vocês, mas por favor, me interrompam, tá? Eu trago aqui uma matéria da BBC que, em inglês, né, e resumidamente falando, eles estão dizendo que as próximas gerações aí de trabalho não serão condicionadas a profissões, né, ou a carreiras, mas sim a tudo dentro de um formato em que novos profissionais irão resolver problemas e desafios. Então, assim, gente, não importa qual é a carreira que vocês têm hoje, tá? Sendo bem direto para vocês, assim como não importa a minha carreira que eu tenho hoje, se eu não estiver resolvendo um problema, se eu não estiver resolvendo um desafio para a minha organização, eu não vou ter um processo de longo prazo, eu não vou ter uma sustentabilidade. Então, isso nos exige revisar tudo que a gente sabe, aprender a reaprender tudo de novo. É um puta desafio, porque é muito difícil fazer isso. A gente não aprende a aprender na escola. Como eu falei, a gente só aprende a reproduzir. Então, quando a gente vê a necessidade de aprender uma habilidade nova, de saber como utilizar isso para resolver um problema, a gente fica preso, a gente fica estancado e aí a gente não consegue evoluir. Isso não é uma regra. Tem muita gente que consegue usar isso a seu favor. Mas quanto mais a gente conseguir virar essa chavezinha, entendendo que, cara, ok, hoje eu sou do RH, eu trabalho com gestão de pessoas, eu falo de cultura, mas até ano passado eu trabalhava com inovação e startup, até ano retrasado eu trabalhava com educação. Em 2015 eu era analista de fusões e aquisições, e eu já fui até monitor de escola de ensino médio. Não que isso seja uma regra e não que isso deva ser um modelo para vocês. Estou dizendo que a capacidade de a gente tentar se reinventar constantemente, apesar de ser um risco, é importante de tanta complexidade que a gente tem no nosso mundo. Tá? Então, se eventualmente eu vou estar fazendo o que eu faço hoje, ano que vem, já não sei. Mas eu quero estar preparado para poder resolver e ser útil, entre aspas, para quem me precisar. Sacou? Essa é a principal ideia. Uma das formas de a gente interpretar toda essa mudança é entender que justamente por essa nova carreira, essa nova galera, essa nova geração que está chegando, vem com novos padrões de comportamento, novos padrões, inclusive, de relacionamento, de consumo, entre eles como um todo. Tá? Um exemplo disso é essa imagem. Essa imagem é muito louca, porque essa imagem fala do último campeonato, a final do último campeonato de League of Legends. Esse campeonato, assim, eu não sei quem é que joga esse jogo, eu não jogo, mas eu acompanho um pouquinho dessa movimentação. Ele representa muito dessa nova geração, por exemplo, né, entre outras coisas. Mas essa imagem fala coisas que dificilmente plataformas de streaming, outras grandes competições de esportes relativamente tradicionais, como a NBA, como a NFL, futebol americano, como o próprio futebol, as Olimpíadas, elas não conseguem. O espectador hoje da final do campeonato de League of Legends, desse registro 2019, trouxe muito mais consumo por minuto, trouxe muito mais espectadores do que, de fato, as finais da NBA do ano passado. Então a gente está criando aí uma forma de interagir, ou melhor, a gente não está criando uma forma de interagir com essa nova galera, e a gente está vendendo os mesmos produtos que a gente vendia para os nossos pais, para essa nova gurizada, né, no bom sentido, né, na forma mais produtiva falando. Então, como é que a nossa empresa hoje está preparada em termos de cultura para absorver essa galera que vem com um apelo de entretenimento, um apelo de capacitação, um apelo de relacionamento diferente do nosso? Será que a gente vai negligenciar isso? Será que hoje isso não compete a uma decisão de escolha de trabalhar ou não para nós, além do próprio salário e dos benefícios? Como é que a gente está sabendo lidar com isso? E lógico, como é que isso está reverberando no nosso produto e serviço? O quão digital a gente está conseguindo ser para acompanhar esse novo modelo de relacionamento? Até porque essa galera também traz uma peculiaridade muito interessante. O Netflix lançou lá em dezembro de 2018 essa série, The Witcher, e eles começaram a perceber que com um grande sucesso, eles começaram a entender que não só o The Witcher, mas qualquer outro tipo de produção, qualquer pessoa que não consegue passar de 2 minutos assistindo uma nova série, é porque essa série tende a fracassar. Então, a métrica hoje de sucesso, por exemplo, ou uma delas, né? Eu tenho as fontes, eu passo tudo para vocês, que condiz ou não a um sucesso de um stream, de um produto de massa, de grande escala, equivale a 2 minutos.
É meio louco isso, né? O que você consegue compreender em 2 minutos? Cara, em 2 minutos você consegue acessar o teu Instagram, o teu Twitter, fazer sei lá o quê, e ainda assim, eventualmente, se tu lembrar, assistir aquela série que está passando na tua TV, na frente da tua cara. Então, tem muita coisa em 2 minutos e eles entendem, cara, se eu não consigo prender em 2 minutos a atenção de alguém, é porque alguma coisa está errada, né? Basta ver o quão a gente é ansioso ou com uma necessidade de passar os anúncios rápidos do YouTube, aqueles que a gente consegue, né? Então tem todos esses fatores assim que a gente começa a entender. Será que quando eu proponho um treinamento, uma capacitação na minha empresa para essa galera, será que eu consigo captar em 2 minutos o principal interesse? Será que eu consigo em um tweet de 240 caracteres transformar aquela atenção em algo útil para ele seguir? Ou será que eu tenho que fazer exatamente como eu fazia há 10 anos, entendendo que ele vai passar o dia inteiro assistindo algo na frente da tela de um computador, né? Independentemente do quão importante é aquilo para ele, mesmo que isso para nós seja importante para a organização. E aí, né, como é que eu conecto ou tento conectar a nossa cultura, né, para poder responder a tudo isso? Essa pergunta ela é muito difícil, mas a intenção é que nós dentro da Ailus passamos por 4 pilares, né. Esses 4 pilares hoje são pilares do que a gente chama de uma cultura desejada, então essa cultura desejada é uma cultura que ela ainda não existe na sua integralidade, ela não está 100%, ela é um trabalho que começou há pouco tempo, mas parte dessa cultura, apesar de ter sido identificada, ela já existia, a gente só está dando aí, sei lá, nome aos bois para poder tangibilizar e saber onde é que a gente está pisando. Não só para saber como melhorar, mas acima de tudo otimizar aquilo que já é bem feito. Quando a gente fala de propósito e acolhimento, a gente está num contexto de organização que é muito bem reconhecida por isso. A gente tem um propósito muito claro. As pessoas que trabalham aqui entendem isso e valorizam. Elas se sentem acolhidas também. Então, elas gostam de trabalhar onde elas trabalham. A gente tem uma retenção muito boa dos talentos que entram e que ficam, né? Lógico, aqui dentro. A gente tem a questão do aprendizado e de resultados agora vindo com uma forma mais declarada, onde a gente vai precisar se tornar uma empresa que aprende constantemente, tanto quanto já aprendia, justamente para entender que essa nova geração, uma vez chegando, essa nova galera que tem um novo perfil de pensamento, vai exigir da gente uma readaptação constante, uma fase de reaprender aquilo que a gente já aprendeu. É muito louco isso. Então, aquilo que a gente fazia, até então pode ser contestado. Como é que a gente vai lidar com essa contestação? Como é que a gente vai revisar isso tudo e olhar, lógico, para os resultados? E esse resultado, o quanto isso pode ser positivo ou não para a nossa organização. Então, de um lado, a gente vai dar muito mais aberturas para erro. Então, a pessoa que hoje entra na Ailus e que entrará nos próximos meses vai encontrar um contexto cada vez mais aberto a errar, né? De novo, cada vez mais, não quer dizer que ele está totalmente aberto, a gente entende que a gente tem aí uma cultura desejada a ser construída. Então a gente vai trabalhar muito mais autonomia, muito mais abertura a erros, vamos dar muito mais velocidade às respostas, às mudanças, mas ao mesmo tempo a gente vai cobrar resultado, né? Ao mesmo tempo tem que pagar o boleto final do mês, a gente tem que fazer as coisas acontecerem. É meio antagônico, meio paradoxo, né? Você está me permitindo errar, mas eu preciso alcançar uma meta para pagar as contas. E se eu não alcançar a meta porque eu errei, você vai me cobrar? Então é meio louco assim, mas a gente quer manter essa forma ambidestra, essa ambiguidade, entre aspas, de trabalhar isso o mais coerente possível. Aí, passando aqui rapidamente sobre cada um desses pontos, quando a gente fala de propósito, por exemplo, a gente tem, entre outras ações, coleta de alimentos, onde a gente envolve o nosso papel como uma empresa de papel social, para a extensão da comunidade. Hoje, todo cooperado tem acesso às informações que a gente tem como empresa, consegue ver todo o balanço, consegue ver toda a movimentação que a gente faz. Então, a nossa prestação de contas, ela tende a ser transparente por natureza. Isso é um propósito, por isso nos conecta com as comunidades. Então, em casos como esse desse ano, onde a pandemia nos exigiu uma readequação ainda mais intensa sobre a forma como a gente trabalha, a gente consegue também reverberar isso em boas ações, em causas que vão ajudar, pelo menos um pouco, a comunidade que a gente já atende, né? Programas de educação para a comunidade, hoje a gente tem um fundo onde a gente trabalha com educação para crianças, para jovens, para adultos, para idosos, totalmente gratuito, são encontros em AD, online, assim como encontros presenciais, de várias temáticas abordadas, para que qualquer pessoa possa acessar esses conteúdos e assistir, consumir e aprender na medida do possível com aqueles conteúdos totalmente de graça,
né? Assim como a geração de negócios. Então, o nosso papel social, combinado ao econômico, nos permite anualmente realizar o que a gente chama de feira de oportunidades, onde a gente coloca ali pequenos empreendedores, pequenas empresas para apresentar seus produtos num espaço físico. Esse ano tivemos uma versão digital. Esse ano também lançamos o que a gente chama de marketplace, é um app Ailos Aproxima, onde quem tem algo para vender cadastra lá seu produto e a pessoa interessada vai buscar aquilo como se fosse um Mercado Livre, como se fossem esses modelos já tradicionais. Entre outros exemplos, tem o Coopera Jovem, tem o Coopera Criança, como eu falei. Indo para o acolhimento, algumas ações foram ainda mais alavancadas por causa da pandemia. Né? Então, assim, temos trabalhos regulares de integração, falando de saúde mental, falando das consequências, né, especificamente da pandemia na rotina dos nossos colaboradores, falando de diversidade e inclusão regularmente. A gente está com uma responsabilidade ainda cada vez maior de tratar esse assunto, com todo o cuidado que ele merece, mas com a devida responsabilidade de que sim, isso é um tema importante, precisa ser debatido, e a gente está nesse papel para fazer isso acontecer. Bem-estar das pessoas com yoga, com laboral, entre outras coisas, mesmo à distância. Ações mais pontuais, como enviar um simples crachá para os cachorrinhos que estão que fazem parte das famílias hoje em dia, pois hoje num trabalho home office você está dividindo um pouco da atenção, né? Não só para os seus pets, mas para os seus filhos, para os seus dependentes e para outras obrigações da sua casa. Então, é importante num olhar da organização ter esse acolhimento para saber, cara, eles estão ali trabalhando, mas eles não estão só fazendo isso, só trabalhando, né? Eles estão dobrando aí, triplicando sua atenção, porque o ambiente da sua casa não é necessariamente um ambiente para você trabalhar, a não ser que você se prepare para isso. Muita gente não se preparou porque era óbvio, né? Dia 18 de março fecha tudo, o Brasil todo para. No dia 19 todo mundo fica home office. Quem é que vai se preparar da noite para o dia? Então é diferente de quem é aquele autônomo, daquele empreendedor individual que já se estrutura para isso. Então existe um acolhimento, entender que as pessoas têm seus tempos e têm as suas dificuldades, a gente precisa respeitá-las. Happy Hour, entre outras ações, festa junina online, happy hour online e assim por diante. Quando a gente fala de aprendizado, a gente começa a olhar para o mercado de uma outra forma. O Impulse, por exemplo, é a nossa conexão com startups. Hoje o mercado financeiro tem mais de 1.000 fintechs que batem nas grandes empresas do setor financeiro todos os dias. Só que a gente não pode olhar isso e negligenciar, a gente pode usar isso a nosso favor. Então, uma das respostas é criar uma interface, é criar uma forma, um canal, uma porta, uma janela, seja lá o que for, para trazer essas startups para o jogo, para a gente aprender com elas. E, lógico, melhorar nosso serviço, melhorar nossa forma como nos relacionamos com a comunidade. Mas, de novo, para quem conhece, a startup é um organismo muito peculiar, ela é diferente do que um fornecedor de tecnologia, por exemplo, qualquer. Quando eu falo de startup, eu estou falando de um organismo muito mais sensível, em que qualquer grande empresa como a nossa, se não souber respeitar esse organismo, vai acabar matando essa pequena empresa, e não é a ideia. Então, a ideia, quando a gente se conecta com a startup, é fortalecer o melhor dos dois lados. A inovação aberta para nós é muito importante, e para que isso tudo aconteça, além do programa em si, há toda uma revisão de mentalidade, de comportamento essencial nessa construção, para a gente não achar que startup é um mero fornecedor qualquer. Até a forma como a gente avalia, como a gente mensura esse impacto tem que ser diferente, e a empresa tem que estar preparada para isso. A gente tem que estar preparada para deixar essa permissão ao erro entrar com cada vez mais frequência. Por outro lado, também temos programas que conectam o nosso colaborador para trazer ideias. Então, aquela operação diária que a gente identifica uma série de melhorias importantes, uma série de gaps que precisam ser melhorados, a gente usa o Acelera, por exemplo, como uma forma de ouvir. Então, você tem uma ideia para melhorar esse processo de serviço, o caixa, a tela do caixa automático, seja lá o que for, coloca aí nesse programa. A partir de ciclos regulares, a gente começa a entender essas demandas e saber como utilizar. É mais uma forma de a gente absorver demandas, possíveis melhorias, só que agora ouvindo o nosso colaborador, né? Posicionamento, né? Então, como sistema Ailos, a gente se posiciona em eventos como o Case, que é o maior evento aí de startup do Brasil. Então, a gente começa a se colocar como uma empresa que é aberta ao aprendizado por meio da conexão
de um mercado de risco, que é o das startups. Então, a gente começa a abrir a nossa mente, entendendo que, ok, existe todo esse processo de gestão de produtos, de desenvolvimento de novos modelos de negócio, mas tem modelos que já estão prontos, como é que a gente traz eles para o jogo, né? Entre outras inovações e aberturas ao novo que a gente tem todos os dias, né? Então, programa Aprendiz Cooperativo, onde a gente reinventa o processo pensando no bem-estar nesse coletivo. Então, a gente não pode trazer a galera para a sede, a gente não pode aglomerar, não pode fazer nada, mas a gente não pode também deixar isso parado. Como é que a gente reinventa? Como é que a gente faz essa seleção? Hackathon cooperativo, né? De bota a galera para fazer mão na massa, para trazer o seu potencial à tona, de botar as cartas na mesa e a gente usar isso a favor da avaliação desses meninos. Então, tudo de uma forma segura e remota. O aprendizado, então a gente coloca muito o nosso colaborador na linha de frente para poder trazer o que ele sabe para o seu grupo. Então, iniciativas como o Eu Sou Nerd, onde a pessoa traz aquilo que ela conhece para compartilhar para aqueles que têm interesse em aprender. Isso vai ser um movimento cada vez mais contínuo e constante para que a empresa seja uma grande escola, então a empresa seja um organismo de aprendizado contínuo, então ela não vai depender só da minha área, que vai vender para elas capacitação, não. Vai ter sim a minha área, do Rodrigo, e a da nossa equipe, que vai atender essas demandas, mas ao mesmo tempo existem outros pontos de aprendizado, às vezes até escondidos na organização, que já podem suprir, e eles também podem propor é, jornadas de aprendizagem por conta, né? Quanto mais descentralizado e estimulado estiver essa pessoa, mais interessada por aprender ela vai estar. Então, quanto mais a gente ficar criando barreiras e burocracias e protocolos, entre outras amarras, a gente vai estar afastando essa galera de aprender, pelo menos pela organização. Por fora, por outras escolas, por outros métodos, eles devam procurar, mas a organização também tem que entender que há espaços para reconhecimento. Se ainda assim o funcionário vai para fora, vai para um curso externo, vai fazer sabe-se lá o quê, e não é reconhecido ainda a organização, isso é ainda mais broxante. Então, tem que ter um jogo claro e um equilíbrio de vários lados. Semana da Inovação, a primeira edição foi agora mês passado, então reunimos grandes nomes do Brasil e da região para falar de inovação. Temos podcast também para falar desses principais aspectos, às vezes mais voltados a negócio, depois mais para a pessoa. Então a gente entende que hoje alguém para aprender, além daquele modelo mais tradicional, existem aqueles modelos mais paralelos, assíncronos, onde eles vão poder acessar conhecimento aonde eles quiserem, quando eles quiserem, um aprendizado em real time, em tempo real, para que a demanda, seja ela qual for, seja atendida da forma como ele quer, e não da forma como eu acho que ele quer. Que é uma perspectiva bem diferente e importante que a gente se esquece. E lógico que chega em resultados, né? Então, assim, ainda assim temos que fechar essa conta, ainda assim temos que cumprir com o nosso objetivo financeiro, e aí, lógico, que a gente consegue prever, tangibilizar muito desses movimentos, né? Então, temos alguns números legais, temos aí atuação em mais de 80 municípios, estamos para chegar em um número legal de colaboradores, de cooperados, né, de clientes, temos regularmente aí uma inserção em rankings que colocam todas essas evidências para o Brasil todo, como a GPTW. A gente usa muito desse ranking como uma forma de falar para o Brasil e para o mundo que sim, somos um lugar legal para trabalhar, mas além disso também temos outras formas, né, outras evidências que nos mostram, mas resultados, por exemplo, como esses, são importantes para a organização como um todo. Como eu falei, cooperados, 1 milhão, a estimativa para que esse ano a gente feche esse número. Dentro daquilo que a gente espera, a gente tem tudo para alcançar, é um número significativo, é um número emblemático, é uma página nova da nossa história, que a gente tem tudo para alcançar, então não deixa de ser mais uma responsabilidade ainda maior para a gente poder sustentar todo aquele iceberg que eu falei lá no início para vocês, né? Ou seja, toda essa cultura. Que cultura organizacional vai sustentar 1, 2, 5 milhões de cooperados daqui para frente, né? E aí lembra da pergunta lá no início, aí para finalizar minha apresentação aqui, né, a pergunta de quantos elefantes aí cabem uma savana. Na verdade, gente, essa pergunta ela é super aleatória, assim, não se preocupem com a resposta, tá? Porque não tem certo nem errado. Mas a questão é que quanto mais a pergunta, ela representa muito mais um desafio que a gente tem durante todos os dias. Não esperem que eu ou qualquer outra pessoa dê para vocês qualquer tipo de resposta pronta. Talvez vocês se prendam a, tá, mas quantos elefantes de que espécie? Qual é o tamanho dessa savana? Vai ter água, vai ter comida? Enfim, são famílias, são bandos, são indivíduos, são elefantes individualmente falando?
Como é que eu construo essa resposta? Isso é um problema que as empresas reconhecem hoje em dia. Quanto mais vocês conseguem produzir um raciocínio, criar um contexto mais amplo, contexto mais complexo, envolvendo todas as informações que vocês podem ter, melhor para a gente, porque ao invés de a gente continuar esperando respostas prontas para as coisas, a gente pode, na verdade, construir, para que a gente não dependa apenas daquilo que está no nosso crachá, no nosso currículo, mas que a gente seja um profissional muito mais propenso a resolver desafios e problemas. Firmeza? Esses são aí meus contatos, gente. Era isso que eu deixei aqui organizado para trazer para vocês. Jonathan, fico aí à disposição para trocar uma ideia. Qualquer tipo de pergunta, estou à disposição. Muito obrigado, galera. Opa, obrigado, Rodrigo, pela atenção. Então, aqui, deixa aberto aí os formatos. Se o pessoal quiser perguntar por áudio, pode perguntar. Se quiser perguntar aí pelo chat, eu vou estar fazendo aqui a leitura. Na verdade, até tenho já uma pergunta no chat do André Farias Filho. Tá? Ele achou legal a palestra, está dando os parabéns pela palestra. E ele está com uma dúvida com relação a como a Ailus, né, se prepara para absorver, vamos dizer, toda aquela, né, interesses futuros dos seus colaboradores e assim por diante, né, e tomar uma decisão hoje, né, pensando que a decisão ela tem que ser tomada para frente e sabendo que cada vez mais, né, o perfil das pessoas vem mudando e opiniões estão mudando cada vez mais rápido. Quer dizer, como é que vocês conseguem fazer um planejamento futuro, né, sabendo que tem que pensar hoje e o amanhã pode ser diferente, é exemplo o Covid que mudou de um dia para o outro a forma de se viver. Uhum, uhum. É uma baita pergunta, assim, porque muito mais do que tentar responder isso de uma forma imediata, é saber que vai ter um outro Covid, né, muito entre aspas, pelo amor de Deus, tomara que não aconteça, mas que vai ter algum outro tipo de situação muito imediata que vai exigir da gente uma readaptação. O ponto é, o quanto a gente vai ter preparado para isso, o quanto a gente vai conseguir responder a essas mudanças dentro de uma velocidade importante para isso, né? É lógico que você não vira uma chavezinha para responder a um problema complexo como um Covid, do dia para a noite. Agora, você tem que entender que há mentalidades que precisarão ser amenizadas, a gente vai precisar revisar a forma como a gente interpreta os problemas, mas acima de tudo, para tentar responder o que ele perguntou, é entender a individualidade do profissional. Todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem aquilo que entende como propósito, como objetivo de vida, como meta. A empresa, no seu papel social, está ali para construir isso. Uma vez que a gente consegue aglutinar o que há de padrão entre cada indivíduo, em termos de entender como a gente alavanca isso tudo olhando para o coletivo, né? Ou seja, a gente não vai conseguir atender todos os objetivos de 600 funcionários que a gente tem hoje, não de uma forma rápida, mas uma vez que a gente entende cada um dessas individualidades, a gente consegue atender em um grupo maior quando há padrões, há conexões em comum entre cada um desses profissionais. Então, a gente precisa melhorar a forma como a gente responde às mudanças, e isso parte da capacidade de a gente entender as individualidades de cada um dos nossos profissionais. Tá bom? Beleza. Tem aqui a pergunta do João Carlos Rezende. Como produzir produtos e serviços financeiros mais aderentes, atuais e atrativos para essa nova geração, né? A geração aí que está vindo aí, geração Y, e ainda assim respeitar a cultura Ailus? Principalmente se tu resolve um problema dessas pessoas. Então, assim, há uma noção muito clara que daqui a pouco o nosso modelo de negócio vai se tornar um modelo de plataforma. Então, assim, eu posso continuar vendendo um consórcio para você, que é um produto, eu posso estar, enfim, te vendendo um financiamento, que é o nosso produto. Agora, se o teu problema não for esse, eu preciso entender como é que eu resolvo ele. E, eventualmente, se eu resolvo, tu pode pagar por isso. O que eu quero dizer? Quanto mais a gente entender aquilo que o cooperado, o que essa pessoa precisa, maior a gente vai ser, maior vai ser a capacidade de a gente poder resolver esse problema. E se a gente resolve o problema, provavelmente ganharemos algo em troca, como um pagamento, um dinheiro, um abraço, seja o que for. Mas não adianta a gente querer reinventar a roda, não adianta a gente querer fazer coisas legais que o Nubank faz, por exemplo, se a gente não está resolvendo o nosso problema, não está resolvendo o problema do nosso cooperado. A gente tem que entender quem está do outro lado, a gente tem que falar com essa pessoa, a gente tem que fazer interações constantes para entender que produto ou serviço a gente pode criar, como é que isso pode se tornar aderente e, lógico, como isso vai gerar uma sustentabilidade no longo prazo. Sabe-se lá que longo prazo é esse, né? Pode mudar ano que vem, pode mudar daqui 5 anos, mas a intenção é que a cultura da Ailus, ela está
partindo da premissa do respeito ao cliente e ao cooperado do outro lado. Então, quanto mais isso for respeitado, maior vai ser a nossa eficiência de gerar um produto ou um novo serviço para ele. Beleza. No chat não tenho mais nenhuma pergunta por enquanto. Aproveitando, já fazendo um merchan, vamos classificar assim, né? Já que o Rodrigo falou do ProGrid, só lembrando, principalmente a Entra 21, quem tem conta ali na Arlos, né, de alguma das cooperativas da Arlos, lembrando que o programa ProGrid foi lá e fizemos uma parceria junto com eles, quer dizer, a Arlos e ProEI tem uma parceria onde lá dentro do ProGrid estão os cursos de desenvolvimento, área de desenvolvimento da ProEI lá dentro. Então, convido a todos aí que são cooperados, né, da Arlos ali, que falem lá com os seus PAS, né, seus postos de atendimentos, né, para saber um pouquinho mais. E não se inscreveu ainda no ProGrid, se inscreve que vai ter acesso lá aos cursos da plataforma de desenvolvimento da ProEI dentro do ProGrid. Tá? Isso é só um mexanzinho à parte, aproveitando que foi falado. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Então, Rodrigo, acho que, né, também pelo horário, acho que o pessoal tá mais querendo comer. Agradeço em nome do programa Entra 21, não só pela parceria da Ailos, né, em ser uma empresa âncora do programa e acreditar no programa, mas pelo seu momento aqui, dar os seus 30 minutos e engrandecer o nosso evento. Né? Aos demais, o que a gente pode desejar? Uma boa tarde aí, um restinho de semana para todos nós. E fica à vontade, Rodrigo, para dar o último adeus aí para o pessoal. Galera, bom almoço para todo mundo, entendo completamente. Foi um prazer participar dessa conversa e contem sempre com a gente para fortalecer esse elo, essa conexão com vocês. Grande abraço a todo mundo.